boa tarde, né? Já que está começando a gravação, tem que fazer essas coisas de novo. Cerimonial, boa tarde. Cerimonial do boa tarde, tá? Conforme eu estava falando aí um pouquinho, o David entrou primeiro, né? Lá no Ava tem uma tarefa que não tem lugar para postar, mas na verdade eu cheguei a comentar um pouquinho com vocês brevemente, né? Que é uma atividade que vocês já podem ir fazendo, mas eu vou até abrir depois o olhinho ali para a atividade ser postada, mas o prazo para postagem dela vai ser lá por maio. E a ideia é o que é, né? Que se compõe essa ideia tanto da metodologia atual quanto metodologia alternativa de trabalho e de análise para que a gente possa socializar final de maio ou início de junho, é uma data que for mais significativa para todos nós, que se for possível, de preferência já presencialmente lá na FURB, encerrando a disciplina. A disciplina vai ser toda síncrona, basicamente, né? E aí a gente vai ter esse espaço para trabalhar. Eu até digo para vocês ali, né? A gente vai até o finalzinho de abril, início de maio, com os nossos encontros síncronos. Aí vai ter aquele espaço onde vocês vão poder interagir comigo pelo AVA mesmo, né, durante o mês de maio, para a gente construir essas coisas, e aí lá em final de maio, início de junho, a gente faz um encontro de fechamento, socialização e coisas desse tipo. Maria Alice, pode falar. Boa tarde. Olha, eu ia dizer assim, ó, eu trabalhei um tempo em Caçapava. Não, mas olha só para ter uma ideia, tá? O prefeito na época, que era o início da Unipampa, né? Então o prefeito, a gente conversava muito com a Câmara de Vereadores, prefeito. O prefeito, que era um criador, um grande criador de ovelhas, eu não lembro como é que era o nome dele, tá? Mas era um grande criador de ovelhas da região, prometeu e nunca nos fez nada desse tipo. Nada desse tipo. Assim, ó, pro AVA, para vocês postarem ali, é interessante que seja um texto, tá? Porque até como vocês vão discutir o que vão usar ou qual seria a alternativa, então é uma questão de discussão, é algo que é interessante que tenha argumentação. Argumentação em slide não é legal, tá? Slide é legal, slide é bom aquele que tem só tópicos, basicamente, né? Porque senão acaba ficando carregado demais. Então esse é um texto, tá? É um texto não necessariamente grande, né? Eu acho, eu não cheguei a botar porque estava na atividade. Mas é assim, o ideal, quando a gente escreve, é não passar de 3 páginas, até porque tu não está fazendo um trabalho completo, né? Tu está falando da metodologia. Então o ideal não é mais do que 3 páginas. Exatamente. Sim, até mesmo, Maria Alice, por que isso? Porque muitas vezes a gente, como eu já comentei aqui, né, a gente acaba herdando ou o nosso conhecimento prévio a respeito de como fazer a pesquisa, ou então uma ideia do nosso orientadora a respeito de como deve fazer a pesquisa, e a gente não tem uma clareza exatamente de como defender essa opção, tá? E é uma pergunta que, em geral, nenhum aluno gosta que a banca faça a respeito da tua metodologia. Porque, afinal de contas, é aquele papo assim, a metodologia é minha, vocês não têm que fazer
perguntar nada a respeito dela. Eu escolhi, tá? Eu tinha opções, eu escolhi, ponto final. Deu, acabou, tá? Mas é para pensar, para se preparar nesse sentido que eu proponho a atividade para vocês. Tá? Sim, sim. Aí, no caso, o texto, até para poder fazer alguns comentários, de repente até auxiliar em alguma coisa, né? E no dia aí o seu sucinto bastante na apresentação lá de 10 máximo 15 minutos, né? Se todo mundo for, que são 21 alunos, 15 minutos já vai dar aí, ó, 7, 4 horas. Não é para tanto, né? Mas assim, vão começar às 13 e vão terminar quando der. Mas então tá, Bernardo, tu levantou a mão, passo para ti a palavra. Não, não. Na verdade, Bernardo, até é bom tu já levantar isso assim, porque o que vai acontecer? A gente, como eu estava falando, né, como a gente acaba herdando muitas vezes essa questão do desenho metodológico, até mesmo porque de outros colegas, ou então do nosso grupo de pesquisa, ou da ideia do nosso orientador, orientadora, tá? A gente acaba ficando muito, eu vou usar o termo, mas não é isso, né? Bitolado com aquela metodologia específica, tá? Ou seja, é aquilo que vai ser usado porque todo mundo usa, afinal de contas, né? E, e é interessante ter esse movimento até de compartilhar as ideias, né? Porque surgem algumas visões diferentes, até mesmo para aquilo que a gente faz, tá? Que, para mim, por exemplo, sempre surge alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa diferente do ponto de vista do desenho metodológico que eu vou incorporando, né? Vou colocando aos poucos na disciplina, tá? Vai chegar num ponto que a disciplina vai ficar tão extensa, tá? Que mesmo para falar brevemente sobre as coisas eu vou ter que ter metodologia 1 e 2, mas não chegou nesse caso ainda. Mas é interessante ter isso, é por isso que eu gosto muito dessa parte do compartilhar final ali, né? Em dois momentos, né? Quando a disciplina voltar a ser inteiramente presencial, vai ser em dois momentos, né? O movimento primeiro da metodologia de produção de dados e abordagem, e depois de análise, tá bem? A gente, olha só, eu sei que o AVA está desatualizado, tá? A culpa é minha, tá? Eu coloco, já faço minha culpa. Mas assim, ó, o trabalho tá lá direitinho, né? Tem um trabalho no AVA para ser feito, não tem lugar para entregar e não tem data de entrega.
A ideia, aquela é a primeira parte do trabalho que vai ser feito, né, relacionado com abordagem metodológica e a produção de dados. E vai ter um prazo, vai ter um tempo assim, vocês vão ter um tempinho para produzir esse material até aproximadamente aí final de maio, e a gente vai ter depois um encontro para socializar esse material, né, fazer apresentação, discutir um pouco lá final de maio ou início de junho, aí depois a gente vai combinar isso presencialmente lá no CMC. Tá bem? Respondido tudo? Tá? Então, de nada, de nada, de nada. Hoje eu vou começar nossas primeiras conversas eram a respeito da forma de abordar o espaço, né, o nosso campo de pesquisa. Maria Alice, pode falar. É que no fundo é assim, né? Eu sei que eu não tenho a ideia da disciplina é uma disciplina que assim alguns de vocês podem dizer isso pro íntimo, né? Vocês não vão me ofender falando isso, né? Mas a ideia é que essa é uma disciplina chata, porque a gente discute uma coisa que não está relacionada com aspectos teóricos, aspectos práticos da educação em ciências. É metodologia de pesquisa que vai ter várias situações que a gente vai trazer, né? Mas aí eu tento fazer o máximo possível dela não ser maçante, por isso que aquele nosso combinado aí de no máximo 2 horas, porque é maçante demais. Eu imagino como é que era a disciplina na URGS, né? Porque a URGS fez a disciplina concentrada durante o período agora do síncrono, né? De 2 semanas, manhã e tarde. Eu acho que assim, no primeiro final de semana que tivesse, eu ia desistir do mestrado, do doutorado, qualquer coisa, se eu fosse fazer uma disciplina de metodologia uma semana inteirinha. Tá? Um seminário de metodologia inteirinho. Mas então tá. Depois de falar essas coisas, né, depois de ter comentado um pouquinho sobre abordagem e produção de dados, assim, brevemente, a gente não esgota isso e cria algumas, digamos assim, vislumbra algumas coisas relacionadas com a nossa forma de produzir. Agora a gente vai para o aspecto que mais levanta discussões, tá? Que é a análise. Tá? O termo é estranho porque, afinal de contas, análise significa ter uma abordagem, tá, onde tu vai quebrar as coisas. E quebrar as coisas significa que tu pode fragmentá-las e criar unidades separadas. E, das características da pesquisa qualitativa é a possível não adoção de unidades separadas, a possível adoção de uma visão holística não fragmentada. Mas a gente continua mantendo a ideia da análise propriamente dita. Então eu vou compartilhar a apresentação. Vai desaparecer a minha carinha. A única coisa ruim que eu sinto nesse Jitsi é isso. Tá? Eu não posso ficar. Eu me acostumei com o Meet, onde que por causa da alternância da tela eu conseguia ir falando para, mesmo que vocês não abram a câmera, né, falando para a tela onde estamos todos nós, e a apresentação ficava do lado. Mas então hoje a nossa quinta aula, tá? Que o tema que a gente vai tratar hoje são as metodologias de análise. E aí quando se fala em metodologia de análise, tá? A gente vai pegar 2 livros ali dos anos 90. Um que tem na biblioteca, tá? Tem na biblioteca e ele é bem disputado, que é o da Minayo. Tá? Eu acho, ela é originária da área da saúde, então ela faz algumas discussões muito relevantes a respeito de triangulação, principalmente, porque a área da saúde
usa como metodologia de análise a triangulação de métodos. E é claro, assim, vocês vão pegar lá os trabalhos do Bogdan e Bilken, que é uma bíblia é o livro magno sobre pesquisa qualitativa e análise qualitativa nesse sentido, porque discutem aí análise de conteúdo, análise do discurso, discutem questões hermenêuticas, questões fenomenológicas, questões dialéticas e tudo mais relacionado com isso. Então, são os livros que vão ser colocados lá. E aí eu começo a nossa discussão relembrando como é que é o processo de investigação. Tá? A gente passa por uma fase de design, que basicamente é a realização do projeto de pesquisa, né, onde se delimita tema, problema e hipóteses, né, e aí o problema de pesquisa, ou aquilo que a gente fala muito nos seminários, que é a delimitação ou a apresentação do problema de pesquisa, tá, da questão de pesquisa. E é claro, assim, nem sempre a gente usa essa forma de trabalhar, né, mas em geral, isso eu converso várias vezes com os meus alunos, né, é a respeito dessa visão de que a gente tem hipóteses. As nossas hipóteses, em geral, principalmente na pesquisa qualitativa, elas não são hipóteses assumidas abertamente. Na verdade, a gente vai a campo, começa a fazer a nossa produção de dados a partir de algumas ideias que a gente gostaria de corroborar. Então, em muitos casos, o processo de investigação é um processo corroborativo das hipóteses que a gente tem. E aí parte para produção de dados, né, ou como aí estou usando exatamente a nomenclatura que tanto o Bogdan Bilken quanto a Menayo usam, né, de coleta de dados. É uma nomenclatura antiga onde se dá a impressão que os dados que tu vai utilizar, eles já estão ali, tu simplesmente faz a coleta, escolhe os que devem ser feitos. E eu, aos poucos, eu fui abrindo um pouco mão de usar esse termo, por causa que a coleta de dados, ela também está associada, a ideia da coleta de dados também está associada a um fenômeno, tá? Se chama de coleta das cerejas, né? O termo em inglês é cherry picking, aonde tu escolhe os dados, coleta os dados que mais vão se adequar à tua hipótese, tá? Ao longo desse processo de produção, de coleta no caso. Quando tu produz dados, e aí depois a gente vai para a parte da análise propriamente dita, vão surgir dados que vão ser conflitantes, dados que vão emergir novos discursos, novas categorias, novas ideias ao longo do processo. Então tem várias formas da gente fazer, né? Desde a pesquisa bibliográfica até as entrevistas e questionários, ou passando pela observação, e depois que a gente tem esses dados produzidos ou coletados, tá, a gente vai para a fase de análise. E a análise, quando a gente está falando, é a análise qualitativa, né? Eu vou voltar para o papo da quantitativa, mas a análise qualitativa é o momento onde se faz essa transformação dos dados que foram produzidos de forma bruta, ou seja, o discurso, as transcrições das conversas e tudo mais, em descobertas finais. E as descobertas finais vão ter nomes da forma como a gente quiser, sejam temas, sejam categorias, sejam ideias que corroboram a nossa hipótese. Tá? Aliás, o termo hipótese, vocês já podem perceber, ele carrega a ideia de pré-tese, tá? De tese fraca, como alguns autores nacionais utilizam. Que, afinal de contas, está desenhado dentro da hipótese aquilo que é debatido, discutido, aquilo que é preparado ao longo
ao longo da nossa pesquisa para responder à questão de pesquisa. E aí, voltando lá, né, para o Bogdan e Bilkin, a gente tem duas formas de fazer essa análise. Uma delas é a análise concomitante, e aí quem viu, por exemplo, o texto do David Stake, Robert Stake, lá do estudo de caso, onde se faz exatamente esse tipo de coisa, onde que enquanto que tu está produzindo, coletando dados, tu já vai fazendo uma análise, tá? Uma análise que não é prévia, né? Uma análise que permite que tu faça com as entrevistas, elas são realmente assim, a partir da, principalmente por entrevista, né? A partir da entrevista semi-estruturada, ela acaba se tornando mais perto de um discurso livre, apesar de tu direcionar para algumas coisas, mas deixando muito mais perto do discurso livre, muito comum quando se faz esse tipo de situação, aonde que tu quer aproveitar aquele momento que tu está fazendo, está em campo produzindo dados ou conversando, entrevistando um dos teus sujeitos de pesquisa, que tu não sabe se tu vai ter a possibilidade de repetir aquele momento. Então é interessante ter esse tipo de comportamento. Ah, mas esse tipo de comportamento ele não é comum. Não é comum, porque em geral a gente traz uma ideia de que tu faz a produção de dados, seja por causa que tem entrevista entrevista sendo estruturada, que tem alguma coisa já preparada para fazer isso, e tu tem, dentro da ideia das hipóteses, algumas categorias que tu gostaria de investigar melhor. Então tu vai simplesmente adequando os teus dados, né? Tomando cuidado para não escolher os dados que melhor se adequam àquele teu modelo, àquelas tuas hipóteses, e rejeitar aqueles que podem diminuir a força dessa tua hipótese. Mas, em geral, o que a gente faz é recolher dados, né? Coletar dados, produzir dados, antes da realização da análise. Só que se vocês forem lá pegar o livro da pesquisa qualitativa, do Bilkin, eles colocam de forma muito clara que, de alguma forma, tu precisa fazer movimentos de análise durante a coleta, durante a produção. Porque esse movimento de análise permite que tu oriente a tua coleta, a tua produção de dados, tá? De forma a complementar os dados para dentro da para corroborar a tua hipótese, ou então que quando tu percebe que vão contra a tua hipótese para criar uma hipótese alternativa, fazer esse tipo de coisa. Então é sempre importante ter esse movimento. Por isso, gente, que uma das formas de produção de dados, de coleta de dados, que é difícil da gente controlar é o questionário. Porque, afinal de contas, o questionário ele já tem questões definidas, fechadas, aonde que o respondente, o nosso sujeito de pesquisa, ele dá as suas respostas. E como a gente não está fazendo análise, não tem um encadeamento de ideias que pode aproveitar aquele momento aonde que a pessoa falar, ou então tu corre o risco de tu ter um questionário, usando questionário, onde as pessoas elas vão ser o mais sucintas possíveis e responder a questão sem com um distanciamento da sua individualidade o máximo possível. Tá? Eu já passei por isso em duas situações que a gente teve que rever, né? Uma foi dentro de uma pesquisa com professores da engenharia, né, do ser professor na engenharia, aonde que a gente se deu conta rapidinho que não ia dar certo o questionário, porque os professores da área da engenharia eles são extremamente sucintos em dar respostas. E uma resposta que pode ser dada em 3 palavras vai ser dada em 3 palavras. Tá? Então, vai ficar muito difícil fazer qualquer tipo de análise, e aí se mudou para o discurso livre para poder conversar, para poder discutir nesse sentido.
E a outra situação foi com professores do ensino fundamental, aonde que as professoras se sentiam meio que preocupadas em dar resposta, porque elas eram professoras de uma rede, de uma escola particular, e tinham medo de que as suas opiniões fossem usadas contra elas. Então a gente precisou rever isso, entrevistar pessoalmente as professoras para poder desenvolver um pouco mais a pesquisa, porque senão ia ficar sempre tolhido por esse medo de ser aproveitado, usarem as suas respostas para acusar, contra elas, né, dentro da escola. Tá? Então, pensando nessa questão, né, de análise no campo, a gente vai ter algumas sugestões, né, que aí dadas pelos próprios Botkin e Bilk a respeito de como fazer, né, nessa análise em campo. Em primeiro lugar, é a ideia de que, como tu tem uma liberdade inicial assim, do que tu estás fazendo quando tu está fazendo o questionário, quando tu está fazendo a sua entrevista, tá? É importante que, assim que surgir a oportunidade, tu comece a tomar decisões, tá? De forma a estreitar o teu estudo, a estreitar as respostas, para direcionar isso de forma a responder a tua questão de pesquisa. Tá? Nesse ponto, assim, falar, por exemplo, o discurso livre é sempre preocupante, porque tu não sabe exatamente até quando as pessoas que tu está entrevistando vão te dar a resposta, vão conseguir responder aquilo que tu gostaria que estivessem respondendo, né? Aquilo que tu gostaria realmente de saber. Tá? E dentro disso, é também importante que, dentro do estudo que tu está fazendo, né, tu tem que pensar em fazer análise, pensar no tipo de estudo que tu está fazendo, eventualmente, conforme tu vai começar a fazer tuas entrevistas, começar a fazer tua produção de dados, tu nota que aquele tipo de estudo que tu delimitou, que a gente falou nas aulas anteriores, né, ele não está conseguindo dar conta do que tu gostaria de fazer. Tá? Então, apesar de ter o planejamento todo inicial, também é importante dentro do campo, dentro do momento de produção de dados, né? A partir disso, a gente fazer alguma crítica em cima do nosso próprio projeto de pesquisa. Lembra que aí pode fazer nisso um ciclo de investigação-ação. Tá? Tu vai ver se a coisa funciona, aplicar aquilo que tu gostaria, e a partir dessa aplicação tu propõe modificações ou alterna algumas coisas nesse sentido. Dentro desse pensamento, surge uma questão extremamente importante, que é a ideia de que as questões que tu está propondo, as questões que tu estás utilizando no teu instrumento de investigação, qualquer que seja ele, elas precisam ser questões que permitam análise. Tá? O que quer dizer isso? Tá? Para a gente evitar questões que tenham um cunho muito pessoal ou questões que tenham um cunho muito genérico. Tá? São questões que vão estar direcionadas para a tua questão de pesquisa. Tá? Porque, afinal de contas, pode ter um grupo razoável de pesquisadores, tá? Da educação em ciências, atuando no mesmo espaço, tá? Realizando pesquisas no mesmo espaço, de situações bem diferentes, a partir de
problemas de pesquisa e, consequentemente, questionamentos relacionados com o seu problema de pesquisa, tá? que vão ser diferentes. E claro que esses questionamentos eles devem ter uma vista, e aí vou colocar algo que mais adiante a gente vai retomar para conversar, a ideia de ter uma definição a priori de algumas categorias. Ou seja, vamos sendo bem, falando de forma bem limpa, né? Quando tu desenvolve as hipóteses a partir do teu problema de pesquisa, o desenvolvimento dessas hipóteses te permite, te gera determinadas categorias prévias. Que tu não vai trabalhar como categorias prévias porque na análise tu não vai partir disso e vai encaixar as respostas ou as unidades que quando tu for criar durante a análise dentro dessas categorias, dessas caixinhas. Mas tu parte disso como digamos assim, um desenho do tipo de questão e do tipo de resposta que tu gostaria de ter. E é nisso aí que a gente vai pensar. A questão que tu está colocando dentro do teu instrumento de pesquisa, durante a produção de dados, ela precisa ser algo analisável, algo que permita essa relação com processo, relação com significado, relação com sujeitos, e não simplesmente com causa, efeito ou com aspectos pessoais do entrevistado. Tá? Então, de acordo com isso, olha o ciclo de investigação-ação aparecendo aqui, é importante que uma das coisas que em geral se fala é que tu desenvolve um instrumento de pesquisa, um questionário, uma entrevista semi-estruturada, um roteiro para esse tipo de coisa, e tu te mantém preso a ele porque tu precisa manter uma coerência ao longo da tua pesquisa. Tá? Em geral é isso que se fala, se comenta, tanto é que o que vai acontecer é que tu coloca esse teu roteiro como um anexo da tua dissertação, da tua tese, lá para mostrar para as pessoas como é que faz. Mas a questão toda é assim, ó, a partir do momento que tu tem um conhecimento do espaço, ou tu começa a fazer tu começa a aplicar esse roteiro, e tu nota que tu precisa novas questões, novos direcionamentos, é interessante voltar e planejar, tá? Criar um plano de atuação de forma que tu possa coletar, produzir teus dados junto com isso. E aí entram várias situações. Tanto essa da questão das tuas observações prévias que vão mexer no teu instrumento de pesquisa, até mesmo algo que a gente costuma fazer, né, de saber agendar exatamente quando vai conversar com as pessoas, quando é que tu vai poder interagir e ter um tempo de qualidade para poder fazer a tua entrevista, para poder fazer esse processo de coleta de dados. E não tem e não há nada que diga que é proibido que tu mude esse teu tempo. Tá? Pensar naquele caso assim, olha, eu estou fazendo pesquisa com professores de uma escola, tá? E a partir do meu conhecimento da escola, dos horários dos professores, eu tenho oportunidade, tenho a possibilidade de fazer agendamentos prévios e planejar com antecedência quando eu vou fazer cada uma das entrevistas ou com quem eu vou poder falar em cada um dos momentos. Tá? Só que, se tu pegar uma escola pública, por exemplo, é muito comum de ocorrer mudanças de horário ao longo do tempo. E quando tem as mudanças de horário ao longo do tempo, tu vai começar a mudar isso. Então, essas mudanças elas fazem parte
a partir das tuas observações, desse planejamento. Tá? Tem o planejamento de forma a modificar o instrumento de pesquisa a partir de achados prévios, ou aquele onde tu modifica a forma de ação por conta de algo que tu também observou durante os primeiros passos da tua interação com o teu campo de pesquisa. Tá? Isso é algo, esse quinto aspecto aqui, é algo que, em geral, quando a gente pega um livro ou um artigo que fale a respeito dos procedimentos de análise, tá? Ele deixa um vazio. Porque, afinal de contas, como a análise, quando a gente está pensando nisso, é uma análise feita a posteriori, ou seja, depois do processo de coleta de dados, de produção de dados, e, consequentemente, vai ter transcrição, todo esse tipo de coisa, não tem a necessidade de tu ir fazendo pequenos comentários, porque aí entra assim. Como a gente tem a possibilidade de estar coletando dados e fazer uma análise mínima, prévia, durante o processo, vão surgir algumas ideias, e aí entra a questão anterior, né? Dentro das tuas questões analíticas e do próprio planejamento que tu faz, vão surgindo algumas ideias, não de questões, mas de direcionamentos de análise. E aí vai aparecer assim: não se acanhem de ir fazendo comentário do observador, tá? Seja durante o processo aonde tu está te reconhecendo o espaço, seja durante o momento em que tu está fazendo a coleta de dados, tá? A produção de dados. É importante ter esse tipo de coisa, porque isso vai direcionar, tá, um pouco mais a forma como tu está enxergando o processo. Tá? Porque, afinal de contas, quando tu faz esses comentários, tu consegue registrar algo que, se tu deixar para depois, tu vai esquecer completamente. Tá? Que é o que, naquele momento, o que te fez mudar a direção, ou o que tu sentiu, o que tu pensou, o que tu, dentro do teu movimento prévio de análise assim, rápida, o que te chamou a atenção, o que te despertou naquele momento. E aí vai surgir um termo que a gente vai bater um pouquinho na tecla, né? Então, podem emergir ideias nesse momento, porque aí vai ser algo que realmente considera a diferença entre tu ter um pesquisador, um ser humano, que está interagindo, e tu ter simplesmente alguma coisa, que é uma máquina que está registrando ali, um gravador, e esse gravador ele vai registrar o discurso e depois passa para um outro software de transcrição, o Atlas, não tem problema, e segue o baile por aí. Então é importante ter esse tipo de coisa, que torna o processo mais humano. Conforme a gente vai fazendo, e aí vem do processo de análise, é importante, gente, que nós tenhamos o costume, como pesquisadores, de registrar as nossas andanças. Tá? Registrar nossas andanças não precisa ser necessariamente um caderno de campo. Tá? A gente pode fazer, ao final de uma etapa, ou ao final de um dia de trabalho com a produção de dados, né, da gente fazer pequenos memorandos, tá? Pequenas anotações, tá? Para nós mesmos. E fazer essas anotações para nós mesmos significa o quê? Que a gente tem a possibilidade de registrar os nossos avanços. Registrar como a gente vai percebendo, como é que a gente vai sentindo o espaço onde que a gente está interagindo, o espaço com onde que a gente está realizando nossa pesquisa. Tá? E aí vai ter, e esse caso, assim, esses memorandos não necessariamente vão ter aquele aprofundamento, embasamento teórico que tu espera que vai ter o documento final,
mas que vão trazer momentos de reflexão ao longo do espaço, ao longo do tempo. Tá? Então, isso é algo importante para a gente pensar. E dentro desses pensamentos, ou seja, da ideia do pensamento crítico, da ideia da análise concomitante, da análise ao longo do período de produção, pode surgir a oportunidade, e não estou dizendo que é algo que tem que ser feito, mas pode surgir a oportunidade de a gente poder testar algumas ideias ou alguns temas durante as entrevistas, ou seja, testar algumas pequenas unidades de análise que a gente faz previamente dentro desse nosso espírito crítico, dessa nossa visão analítica da coisa, para perceber como aquele sujeito de pesquisa ele aceita ou entende aquilo como uma resposta, como um achado junto à tua questão de pesquisa. Claro que tu não precisa dizer para o entrevistado, para o sujeito de pesquisa, qual é a tua questão de pesquisa, tu fez o teu instrumento, né? Mas que tu pode, a partir e à margem desse instrumento, fazer alguns testes, fazer alguns ensaios nesse sentido. Tá? Então, tu vai pensando que estes temas eles vão ser testados de forma a ver se realmente estão de acordo com a hipótese que tu pegou e realmente estão de acordo com aquilo que o sujeito pensa quando está falando contigo. Então, é algo que vai encaixando ao longo. Tá? A partir desse momento, né, a partir do momento que tu consegue questionar algumas coisas, né, ou utilizar essa visão crítica durante o tempo que tu está na produção de dados, fazer os memorandos que vão ser em cima das tuas reflexões, né, também é importante, e nesse momento é algo relevante, de que tu já busque, apesar de ter esse movimento mais livre, aonde tu está mais preocupado em produção de dados, mas também os elementos que vão surgindo, que estão de acordo, que durante a tua análise, dessa tua análise concomitante, que necessitem um pouquinho mais de aprofundamento, eles já façam parte da tua leitura exploratória. Isso quer dizer o quê? Eu estou fazendo a produção de dados, então eu não estou preocupado em construir um referencial bibliográfico durante a produção de dados. Mas vão ter questões que vão surgir, ou temas que vão ir aparecendo dentro dessa minha análise que tá surgindo durante os questionamentos, que demandam um aprofundamento, algo que talvez tu reconheça a superficialidade daquilo da forma como tu conhece. Então é importante, extremamente importante, já ter essa exploração, essa leitura exploratória, de forma que possam estimular ou reforçar as ideias que vão surgindo, de forma que tu embase melhor as tuas discussões, embase melhor algumas das mudanças que não tem problema nenhum nesse sentido. Aqui eles deixam bem claro, né? As leituras aí, elas devem estimular as ideias, ou seja, elas são apoio para aquilo que tu vai discutindo, vai percebendo enquanto que tu está coletando dados, produzindo dados. E não simplesmente algo que vai te direcionar totalmente. Não, vai te embasar, mas não te direciona nenhuma discussão. Tu tem as ideias próprias e tu vai fazer análise em cima disso. Tá? E é claro que por conta dos limites da nossa linguagem, dos limites do nosso conhecimento, a gente tem algum receio de fazer esse tipo de coisa, principalmente quando se faz o procedimento analítico, tá? Que é brincar com metáforas.
tá? Brincar com analogias, trabalhar um pouco disso, deixar um pouco mais livre, não ficar engessado aos conceitos rígidos, não ficar engessado a um modelo explicativo já definitivo, mas buscar, sempre que for possível, sempre que for necessário, tá? Fazer, tá? uma discussão, tá? Fazendo analogias que permitam que até mesmo nossos sujeitos de pesquisa entendam aquilo que a gente gostaria de fazer, aquilo que a gente gostaria de trazer para a discussão. Então é muito importante ter essa liberdade, essa flexibilização na forma como tu aborda as coisas. Não quer dizer que eu tenha que ser refém desse tipo de coisa durante todo o meu processo de pesquisa. Notem assim, gente. Eu estou falando do primeiro momento, que é a análise concomitante. Mas quando é que a gente faz isso? Muitas vezes a gente não faz. Tá? E aí eu estou comentando alguns aspectos com vocês relacionados exatamente com o poder, e aí trazendo as discussões novamente do Bogdan Wilken, tá? E a Minayo também traz isso em 2 capítulos, que trazem essa, não digo que é necessidade, mas as potencialidades que tu tem fazendo esse tipo de jogo, ou seja, de tendo liberdade de fazer análises prévias já durante o procedimento de produção de coleta. E é dentro disso, né, falando nesse sentido, as próprias organizações como tu faz as coisas, né, são auxiliadores visuais, e esses auxiliadores visuais eles podem ser tanto para te organizar, e aí aquela visão bem de alguém da área das ciências da natureza, das ciências exatas, né, de fazer fluxogramas e coisas desse tipo. Mas no fundo é um momento onde que a gente usa e abusa de fazer tabelas, de fazer gráficos e coisas desse tipo. Para dar um exemplo, né, o pessoal que trabalha com a TV, por exemplo, já, apesar de não fazer isso durante o processo de produção de dados, utiliza muitos auxiliadores visuais, principalmente para a busca de organizar as coisas, da categorização, na unitarização, coisas desse tipo. É algo importante justamente porque te ajuda na tua organização final do trabalho. Mas aqui eu estou colocando exatamente que durante esse procedimento, né, que tu está fazendo análise prévia, também trazer para essas análises prévias a ideia de fluxogramas ou como eles vão sendo desenvolvidos, como eles vão sendo discutidos ao longo do tempo. David, pode falar. Exatamente. E quando tu pensa desse jeito, né, te dá uma maior flexibilidade. E tem mais. Eu acho que, claro, assim, ó, se tiver alguém que seja de uma área mais, vou usar o termo macia, né, porque é soft, comparado com as ciências duras, né, nas ciências exatas da natureza, o pessoal é apaixonado por tabela. Apaixonado por tabela, apaixonado por gráfico e aquele tipo de coisa. Tudo que tu puder colocar de informação num gráfico, tudo que tu puder retirar de informação num gráfico é bem-vindo comparado com o texto, porque em geral os artigos ali dizem assim, olha, tem um número limitado de páginas e vocês não vão poder ficar explicando muito o gráfico. Então põe o gráfico lá, explica brevemente o que o gráfico diz e ponto final. Tá?
Mas eu vejo, eu gosto de pegar trabalhos da área da educação em ciências ou do ensino de física que apresentem esse tipo de elemento, até mesmo quando tu está fazendo o teu procedimento de análise, de mostrar como o procedimento de análise ocorre. Tá? Eu acho algo que tem um poder, tem uma força muito grande. Tá? E é nesse sentido assim de ter o auxiliador visual como uma fonte de dados também para ti, tanto para organizar quanto para melhor apresentar isso, tanto para ti quanto que para as outras pessoas, para os sujeitos de pesquisa. Tá? Fazendo bem um, um manualzinho na aula de hoje sobre essa ideia da análise concomitante. Aí tem outras sugestões, né? Uma das coisas que a gente tem receio de fazer como pesquisador é especular. O que significa especular? Especular é tu criar hipóteses auxiliares que não necessariamente estão ajustadas com teus dados. Mas isso é muito bem pensado do ponto de vista do pós-estruturalismo. Afinal de contas, tu tem a possibilidade de criar hipóteses não necessariamente vinculadas ao teu problema de pesquisa, que te permitam, te levem a explorar novos horizontes ou expandir um pouco os horizontes. Tá? Não estou falando aí de algo que está relacionado diretamente com a tua pesquisa. Realmente, situações assim que os dados até permitem que tu faça esse tipo de especulação, tu use essa hipótese auxiliar, mas não necessariamente ela vai estar direcionada ou ligada à tua questão de pesquisa e à tua hipótese, tá? Porque afinal de contas estão ali com os dados. Esse é algo que a gente tem muito receio de fazer, porque, em geral, quando tu fala isso para o orientador, e a primeira coisa que o orientador e a orientadora vão dizer assim, tu tá louco, tu tá louca, porque tu tem que concentrar naquilo que tu tem para responder a tua questão de pesquisa. O resto é o resto. Tá? É basicamente isso que um orientador ou uma orientadora ia acabar dizendo para esse tipo de coisa. Mas não precisa ter medo de especular durante o teu procedimento de produção de dados, né? Durante o tempo que tu está em campo. E por conta disso, é uma abertura a novas ideias. Tá? Não é tão comum porque a gente não fomenta essa ideia de que tu, a partir dos teus dados, dos teus primeiro dos dados que tu está produzindo, até de algumas conversas mais amplas, entrevistas, né, que surjam ideias novas durante a tua pesquisa. Algumas relacionadas com a questão de pesquisa e outras que tu não tinha nem pensado. Tá? E essa abertura é importante por quê? Porque são achados do campo. Tá? São achados do campo, merecem essa análise, merecem esse olhar, tá? Esse registro, que seja para tu voltar depois e dizer assim, olha, eu vou olhar melhor para esse tipo de questão mais adiante, ou de repente até mesmo na construção da tese, na construção da dissertação, explorar um pouco para essa nova ideia. E é simples, né? Nesse ponto de aparecerem palavras-chave, aparecerem discussões-chave ao longo do teu trabalho de produção. Esse é o primeiro processo, né? Aquele que está rolando durante a tua produção de dados. E muitas dessas coisas a gente vai dizer assim, pá, mas eu nunca fiz isso. Ou então, parando para pensar assim, pá, eu faço quase tudo isso, só que eu nunca me parei para pensar, nunca imaginei que isso fosse um primeiro movimento, um primeiro procedimento de análise. Tá? Eu estou lá preocupado em
embasar a análise dos meus dados, transcrevê-los, fazer o processo de unitarização, de tematização e de construção final, de relatório, né? Mas não estava pensando que eu já estou fazendo movimento de análise quando faço esse tipo de coisa. Estou mostrando para vocês que esse é um primeiro movimento, que em geral, assim como a gente falava lá da análise quantitativa, que muitas vezes ela é vista com olhos, vista de forma desconfiada, também é vista a gente olha de forma desconfiada para essa análise concomitante, porque falta algo importante no sentido da pesquisa, que é o referencial teórico. Tu está fazendo uma análise em campo, tu não vai ficar consultando referencial teórico durante isso. Vai surgir muitas ideias tuas, mas justamente por surgir as ideias tuas que a gente está propondo isso, para explorar novas ideias, explorar, testar coisas durante o período de produção de dados. Passou esse período, tá? Aí a gente parte para o segundo momento, que é para análise posterior. Tá? Assim, termina todo o movimento de coleta de dados, de produção de dados. Tá? A primeira coisa que se pensa em cansei. Tá? Então eu vou parar um pouquinho, me distanciar dos dados, me distanciar um pouco desses dados produzidos. Hoje eu vou direto para cima deles. Tá? Tenho 8 horas de gravação no celular. Os arquivos são tão grandes que eu já fiz o upload para a nuvem lá. Tenho que transcrever isso, quanto antes. Tá? No fundo, tá? A ideia de esperar um pouco ou não esperar um pouco não tem muito valor para a gente discutir, principalmente durante um mestrado, um doutorado, porque afinal de contas vou falar como orientador. Tá? A Gabriela não está aí hoje, porque a Carolina já tem tudo pronto ali, né? Mas assim, como orientador. Às vezes o movimento mais difícil que se tem é a ida a campo, ou o movimento de produção de dados, de coleta de dados. Porque aí tu vai tem todo o embasamento teórico para criar o instrumento e aplicar o instrumento. Depois que aplica o instrumento, assim, agora tu já fez mais da metade do trabalho. Só falta analisar. Quem de vocês já está nessa fase do só falta analisar, sabe que a ênfase no só é do orientador, né? Porque pro orientando, tá? É aquele momento assim, meu Deus, agora que são elas, porque agora que eu vou ter que analisar. Agora eu vou ter que trabalhar bem mais do que eu estava pensando, estava acostumado antes. Como é que eu vou fazer isso? Então, por conta desses prazos, né, discutir se vai ter intervalo ou não, tá, se torna algo assim como discutir sexo dos anjos, por isso que os autores ali falam em uma discussão esotérica. Você tem prazos e o quanto antes tu terminar isso, melhor, o quanto antes o orientador e a orientadora vão parar de pegar no teu pé. Tá? Tu já tem os dados ali e diz assim, muito bem, e aí? Tá? Já faz uma semana que tu terminou que tu tem todas as entrevistas prontas. Já começou a fazer a categorização? Não, o que está te impedindo de fazer a categorização? Tem alguma coisa que está te atrapalhando? Sempre vai ter esse tipo de papo para ser apresentado. Sempre vai ter esse tipo de coisa. Falo como orientador que a gente acaba tendo esse tipo de coisa. Aí eu vou fazer um pouquinho eu estava falando para vocês a respeito dessa questão de ter a preocupação com o referencial teórico, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre os referenciais teóricos, né? Um a um. Mas antes eu queria falar para vocês
de uma forma, e claro, assim, eu estou vendendo peixe, porque esse artigo que eu e a Eliane fizemos, né, baseado no trabalho das professoras Virgínias lá, né, Brown e Clark, que é a análise temática. A análise temática é vista, tá, em muitos casos, como um elemento da análise de conteúdo. Tá? E qual é o pressuposto básico de fazer análise temática? De criar temas, né? De gerar códigos e a partir dos códigos gerar temas. É o fato de que os temas eles podem ser definidos a priori ou a posteriori, ou seja, tu pode, a partir da tua hipótese, já definir as tuas categorias ou teus temas e verificar se eles funcionam, seria a priori, ou então tu fazer o processo de análise clássico e a partir dos primeiros das primeiras unidades de significado que surgem, tá? Tu vai criando temas e vê se esses temas funcionam. Dá para fazer as duas coisas porque existe essa retomada do tema ou ver se o tema funciona dentro do procedimento. Tá? Grande diferencial, não vou dizer que é uma grande vantagem porque eu vou estar fazendo propaganda, né? Mas qual o pensamento de diferencial disso? Ele não tem, é um procedimento que não está amarrado a nenhum enfoque teórico. Tá? Ele é livre para esse tipo de coisa, enquanto que nem todas as coisas que vou pegar o caso assim, ó. Se tu faz a análise do discurso, e vou pegar bem esse caso assim que é o mais complicado de todos, tá? Tu vai definir os passos de como tu vai analisar o discurso justamente por causa do teu enfoque teórico. Se tu vai fazer um enfoque centrado no sujeito, tu vai pegar Peixe. Se tu vai pegar focado na ideologia, tu vai pegar Bakhtin, por aí vai. Tá? Então tem muitas dessas coisas que direciona tudo. E a análise temática faz o contrário. Ela se libera desse tipo de coisa para isso. E tem bem um fundamento que é próprio da análise de conteúdo, né? Que é o pensamento que os núcleos de sentido, as unidades de significação, estão relacionadas com a frequência que elas aparecem, ou com a presença delas durante os teus questionamentos, as tuas questões analíticas. Tá? E isso é bem antigo, né? Surge junto com a análise de conteúdo, e tem 6 etapas, pensando assim, 6 etapas é muita coisa. Só que as 6 etapas, na verdade, a gente vai falar isso bastante, né? Dentro da análise qualitativa, a gente tem 3 etapas básicas. Tá? O procedimento de fragmentação, ou a criação das unidades, unitarização. O procedimento de categorização, tá? Onde que tu começa a costurar essas unidades em temas, categorias maiores que relacionam-se entre si, e após isso, né, aí sim a conversa, o relatório final, os metatextos da APP, o discurso em algumas outras situações, tá? Aonde se existe uma conversa com o teu material teórico e vai ter o procedimento de relatório final. Aqui o que eu estou dizendo, porque tem 6 etapas. Porque a etapa da categorização ali, ela passa por 2 situações. A primeira é, a partir das tuas unidades de significado, que são os códigos iniciais, tu tem a criação do tema e depois tu passa por um procedimento de revisão desses temas, para verificar se eles realmente encontram apoio nos dados. E por conta desse tema, né, por conta dessa peculiaridade, que a gente pode definir a priori as coisas. Né? Pode, a partir da hipótese, definir categorias, e essas categorias vão verificar se elas funcionam ao longo do tempo. E é perfeitamente aceitável. E muitas vezes o que a gente acaba percebendo em alguns textos, em alguns artigos, até mesmo em algumas dissertações e teses, né, é que por conta de ter hipóteses
os pesquisadores, os estudantes, né, eles têm receio de assumir que as categorias já tinham sido previamente escolhidas e a gente só quer ver se elas funcionam, tá? Porque afinal de contas, uma das características de algumas formas de análise, né, principalmente aquelas que se chamam de análises hermenêuticas, elas estão relacionadas com o significado do texto. E se tu tem unidades prévias, tu está fugindo um pouco do texto, porque afinal de contas tu já tem elas anteriores. Né? E aqui eu só estou chamando a atenção que existe essa possibilidade diferente. Tá? Então é isso que direciona as ideias da análise de conteúdo e da análise do discurso. É a existência da teoria prévia. Tá? Então tu vai ter essa situação, né, que ó, os temas podem ser considerados de forma indutiva ou teórica e ser semânticos ou ideológicos. Não há problema para isso. Pega uma infinidade de coisas relacionadas com a análise de conteúdo e a análise do discurso nesse sentido. Texto semântico pega a parte hermenêutica, texto ideológico pega a parte da teoria crítica do discurso sem problema nenhum. Tá? Então, a partir disso, tem a questão das categorias de codificação, né? Ou seja, as unidades de significado, que é importante porque isso vai ser o termo unidade, está bem claro, né? É o teu quanta, é o termo físico, né? É o teu quantum de informação relacionada com isso. Tu não vai querer quebrar mais, né? Mas que vai permitir que o teu material possa tu começar a enxergar o material como um todo, tá? Com algo que vai poder responder questões de forma mais geral possível. E a partir disso, tá? A gente tem, a partir do fato de ter as unidades de significado, as categorias de codificação, essas coisas todas, né? Os primeiros códigos que vão surgindo, vai ter a fase da organização de pensamento. Eu não estou falando aqui de categorização, tematização, nada desse tipo. É organização de pensamento mesmo, que é quando tu faz limpeza. Tá? O que é quando tu faz limpeza? Dentro das unidades de significado é aquele momento onde que tu escolhe as unidades que surgiram, que estão de acordo com a tua questão de pesquisa e aquelas que vão vão fomentar, vão levantar novos questionamentos. Tá? Eu chamaria esses novos pontos de unidade de significado emergentes. Nós não vamos ainda nos passar para isso. Então, aí tem esse momento aonde que tu consegue organizá-los, né? Arruma esses teus códigos, tá? Permitindo assim que tu consiga ter uma visão mais clara. Aqui tem a figura toda assim da catalogação, mas não é a catalogação, né, da organização bibliográfica, mas é exatamente esse tipo de coisa que tu vai fazer, de tu perceber já nesse momento as unidades de significado, os códigos que eles mais se aproximam, para a partir daí, tá, ter o movimento de categorização, ou seja, começar a criar categorias com todas as unidades, ou de tematização, onde tu cria os temas. Então, dentro dessa etapa, né, pós tudo isso, o que a gente tem? E aí eu vou para o livro da Minaya. A gente tem 3 grandes grupos de análise qualitativa. Os 2 extremos, que são a análise de conteúdo, que é o mais próximo possível da pesquisa quantitativa que vocês podem ter. Tá? É uma questão muito relacionada com a análise de frequência. Tá? E no outro extremo vai a análise do discurso, que tem uma visão totalmente diferente, onde vai ser centrado ou no sujeito que está falando, no sujeito que está sendo referido, no objeto, na ideologia subjacente, todo esse tipo de coisa, e cada uma dessas coisas tem uma linha diferente teórica para se falar. A análise do discurso, gente,
é algo que precisa de um curso próprio. Tá? Eu não vou fazer um curso próprio de análise do discurso, para falar de forma ampla o basicão a respeito das formas de análise do discurso que a gente vai ter, análise do conteúdo até dá para aprofundar um pouco, mas análise do discurso a gente vai ter, por exemplo, se eu não me engano agora na disciplina não tem ninguém da linha 1, que é do gênero e sexualidade lá, né, das narrativas e dos discursos, tá, que usa muito a análise do discurso de Foucault, que é uma coisa bem específica relacionada com ideologia. Tá? Então a gente tem isso. E entre esses dois extremos, a gente tem o que se chama de análise hermenêutica dialética. O que significa isso? Tudo demais. Tudo que não estiver no extremo da análise do discurso ou na análise de conteúdo pura se configura como hermenêutica dialética. Hermenêutica por causa do significado, dialética porque leva em consideração o pesquisador, e é um caminho de duas vias, né? O pesquisador ele produz os dados respondendo sua questão de pesquisa e aprende durante isso. O sujeito de pesquisa que, ao ser entrevistado, ele também aprende durante isso. E o referencial teórico, que é revisitado e, não digo que o referencial aprenda, né, mas o referencial recebe novas contribuições a partir da pesquisa. Então, todo o demais vai estar nesse escopo. Como eu peguei a Minayo, tá, ela fala exatamente a respeito de análise hermenêutica dialética, por isso que eu usei esse termo. A gente vai ter outras coisas para se falar ali sobre fenomenologia e coisas desse tipo. Tá? Então, gente, tá? Na semana que vem, e essa semana que vem mesmo, tá? A gente vai começar essa conversa, esse debate, essa discussão, né? Trazendo os extremos da análise qualitativa. De um lado, análise de conteúdo, do outro, análise do discurso. Já digo para vocês assim, a análise do discurso ela é muito referendada pelo pessoal da linguística, tá? Porque a linguística tem essa peculiaridade de buscar entender discursos, seja questões do sujeito, seja questões do objeto, seja questões da ideologia. Tá? E a análise do conteúdo, gente, o pessoal da URGS lá anda praticamente todo o trabalho que eu vi ser apresentado lá na Educação de Ciências era para análise do conteúdo, que é uma análise, assim, como eu tinha falado da análise temática, assim, é uma análise mais desvinculada do lado teórico, apesar de tu precisar do lado teórico logo em seguida para construção de categorias. Né? Mas são os dois extremos, e isso a gente vai fazer, já que dentro daquela nossa ideia, né, de não se estender, não passar das 2 horas, eu sei que não tem 2 horas ainda, não tem mais 15 de aula, mas certamente se eu passar para a parte das análises de conteúdo do discurso, a gente vai até as 6 da tarde tranquilamente, então a gente vai se dedicar a essa parte específica das duas na semana que vem. Tá bem, gente? Algum questionamento? Algum comentário? Alguma sugestão? Até é bom até porque quem está naquela situação assim de já ter feito a produção dos dados, o que eu falei hoje, na maior parte das coisas assim, olha, muito legal fazer isso, só que não dá mais para fazer porque eu já fiz a produção de dados. Mas também tem algumas questões que nos surgem, né, ao longo da pesquisa, ao longo do processo todo, que a gente às vezes fica pensando assim, se valem a pena serem debatidas, serem trazidas à luz, vou usar o termo assim, serem trazidas à luz,
E o que mostra, por exemplo, não é um livro novo, né? O Golden Building não é um livro recente. Ele deixa bem à vontade para a gente entender que é possível, é relativamente interessante que tu faça essa discussão, esse trabalho com também as tuas impressões ao longo do tempo, inclusive aquilo que tu sentiu durante a coleta de dados, a produção de dados, que tu não, assim, não vou colocar na dissertação, na tese, mas eu queria manter esse registro. Isabel, pode falar. Porque assim, no meu caso, né, Olha, eu vou te dar uma sugestão, tá? Eu posso, como eu sou professor da disciplina, não orientador, eu vou te dar uma sugestão. Aproveita a atividade, vou falar bem assim, aproveita a atividade para fazer toda essa discussão de como tu está repensando essas situações, tá? Por quê? Porque, pelo que tu diz assim, em algum momento tu vai acabar precisando precisando repensar ou, digamos assim, para evitar para evitar que isso retorne, o momento de incerteza retorne, e vamos e viemos, né? É mais comum que se imagina ter esse momento de incerteza para voltar, né? Tu tendo um registro, e aí trabalhar exatamente nisso a respeito da construção do problema de pesquisa, porque tu pode pensar para atividade já exatamente isso, de fazer o exercício da primeira parte, ou seja, da delimitação do teu tema, porque a partir daquela, pode até pensar assim, daquela ideia inicial, porque a princípio, normalmente a gente redefine caminhos, questões de pesquisa, algumas coisas dentro do nosso referencial, mas temos uma semente de ideia inicial. Tá? A partir da semente de ideia inicial, como é que foram os movimentos de pesquisa, de construção, seja da própria questão de pesquisa, seja da forma como eu vou trabalhar, porque lembrando o que a gente falou nas aulas, nos nossos encontros anteriores, né? A partir do momento que tu define tua questão de pesquisa, tu pode estar mudando a forma como tu vai abordar isso no espaço onde tu está investigando. Tá? Então tem todas essas coisas para pensar e seria um movimento interessante, porque aí tu tem, digamos assim, tu faz, ao mesmo tempo que isso faz parte da disciplina, também é um registro teu para algo que futuramente tu pode até aparecer na introdução da tese, esse movimento todo, né? Que não há problema nenhum, mas é nesse caminho. Gilmar, Isabel, Bernardo.
eu entendo, sou solidário com a tua preocupação. Se vocês lembram, se eu falei no nosso primeiro encontro, né, como a minha área inicial de trabalho foi a física teórica, né, e apesar da minha formação na licenciatura, eu acabei, digamos assim, usando o termo da física, lá, colapsando minha função de onda para ser professor da educação em ciências, né, eu também tinha muita dificuldade para delimitar situações. E o que vai acontecendo? A gente parece, esse negócio que parece estar correndo atrás do rabo, tá? Porque tu faz uma revisão bibliográfica, ela te levanta uma questão. Essa questão tu vai aprofundar. Para aprofundar, tu tem uma metodologia, um instrumento de pesquisa e tu faz uma nova pesquisa. E ao contrário do que é muito comum dentro das ciências naturais, a gente não tem a ideia de fazer uma pesquisa propriamente dita, principalmente com seres humanos, né, que ela seja definitiva. Então tu vai gerar novas questões. A ideia toda aí, o que é isso? Foi uma das coisas que eu aprendi a trabalhar com a educação em ciências e a ser orientador, principalmente nesse sentido, né, quando eu me dei conta disso. Eu não tenho que achar respostas para a minha questão de pesquisa. Tá? Eu tenho que, na verdade, dentro da ideia que eu me propus a fazer. Tá? Eu vou contribuir para a área, tá? De forma que aquela situação ela já tenha sido estudada anteriormente. Por quê? Porque como eu estou falando de seres humanos, eu não vou conseguir ter uma lei geral. Tá? Então, a partir daí que eu, digamos assim, eu fiquei mais tranquilo. Eu tinha sempre receio assim, que eu nunca vou conseguir mostrar o que eu quero mostrar, que é como o estudante, quando eu entrei, eu falava sobre o ensino de física, né? Como é que o estudante de física do ensino médio percebe tais dificuldades, quais são os obstáculos que ele tem para a aprendizagem. Assim, eu não tenho como responder isso de uma forma simples. Eu vou investigar um determinado ponto e a partir disso foi que eu me dei conta de que a gente, por conta da nossa criação, digamos assim, numa área mais dura, numa área onde que tu fez na computação, né, Bernardo? Isso, engenharia de computação. Aí, assim, tu tem problemas físicos, tá? Estruturais, alguma coisa assim, problemas que são diretos para serem resolvidos, que vão ter soluções. Tá? A solução pode ser temporária, mas vai ter solução para isso. Quando a gente pega problemas de pesquisa, em geral, a gente não está buscando soluções para o problema de pesquisa, a gente está debatendo, a gente está trazendo mais material para, vou usar o termo assim, para clarear uma situação. Tá? Tem exemplos, tem situações, por exemplo, de pesquisas, de questionamentos, que eles são tão introdutórios, tá, que vão abrir novas discussões, vão abrir muitas discussões. E dá uma sensação, por exemplo, isso é uma daquelas coisas assim, dá uma sensação de incompleteza. Tá? Parece que eu não completei o trabalho. Na verdade, tu completa aquilo que tu te propõe a fazer. Porque senão tu entra exatamente nesse ciclo sem fim. Tá? Porque a tua pesquisa gera uma nova pergunta, tá? E vai chegar a um determinado ponto e dizer, não, deu. A minha pesquisa tem esse achado, tem essa contribuição, eu defendo essa tese, ela vai gerar pesquisas, essas pesquisas ficam. Ou para eu seguir depois, tá? Como professor, como pesquisador, ou para as novas gerações que virão. Tá? É um jeito, senão a gente vai correr atrás do rabo.
Mas eu te entendo bem, eu entendo exatamente o teu ponto. Eu entendo exatamente o teu ponto. E é engraçado assim porque, claro, tu trabalha com a Suzy, né? Não, com a Suzy. Tá? Com a Suzy. Quando tu tem, a Suzy tem formação em estatística. Né? Então tem uma visão também diferente, apesar de ter feito mestrado e doutorado dentro da área da educação, tem uma visão diferente, assim. Então, se tu pega alguém que é nativo da área, nativo mesmo da área, que tenha sempre trabalhado nisso, é difícil fazer compreender. Tá? É difícil fazer compreender a visão que a gente tem. Tanto que uma das coisas, tu estava falando da taxonomia de Bloom, né? Uma das coisas que para mim era muito trivial de colocar como objetivo é compreender. Tá? E depois eu vim me dar conta que para compreender uma coisa é extremamente complicado de tu conseguir validar se esse objetivo foi alcançado ou não. Então são aprendizados que a gente faz. Tá? Sei, por exemplo. Pior que agora eu não. Eu tenho até ver aqui algumas coisas que eu não me lembro o que eu sugeri. Eu até aceito, né? Quando cai na banca, eu aproveito para puxar a orelha do aluno, mas não dou nenhuma sugestão. Porque no meu entendimento é um verbo muito bom. Criar o básico. Sim. Sim. Tanto é que por isso que eu assim. É porque se vocês agora pararem assim, assim, quando tu projeta alguma coisa, e aí bem assim, quando tu faz o projeto de pesquisa, a tua ideia inicial, e é um objetivo bem geral, é compreender aquela situação em ponto final. Tá? Só que quando tu para pensar assim, tá, mas quando tu vai te dedicar a fazer uma investigação, o teu foco principal tem que ser compreender aquela situação específica. Então isso não pode ser um objetivo, porque isso é um sinônimo da investigação. Tá? Então, o que vai acontecer? E isso é uma sugestão que assim, durante a construção da pesquisa, que tu pense, por exemplo, que não é somente compreender o processo, ou compreender tal situação, mas exatamente o que está sendo feito. Por quê? Porque isso é uma coisa que é aquele negócio bem olhar de banca. Tá? O objetivo é algo que é factível, que pode ser analisado, apesar de poder ser extremamente qualitativo, mas que tu pode dizer, tá, conseguiu? Conseguiu. Então o objetivo foi alcançado. Quando tu fala a respeito do compreender, faz parte do teu processo. Mas, vocês vão concordar comigo, dificilmente tu vai terminar a tese e compreender aquele processo como um todo. Tu vai fazer uma contribuição dentro da compreensão do processo. Tá? Para mim, por exemplo, assim como vocês compreenderam, é um verbo fantástico, porque ele ajuda, porque ele serve para qualquer coisa.
tá? Serve para qualquer coisa. Mas pensando nisso, né, ao longo da discussão, funciona até um projeto de qualificação, por exemplo. Depois, é importante ver o que foi feito, o que está sendo feito, para ver se para fazer com que esse objetivo seja mais detalhado, não seja tão amplo, alcançável. Eu não estou dizendo que realmente assim, ó, o compreender é um objetivo alcançável. Só que tu não vai compreender, se tu botar compreender o processo de meu, tá? É o processo todo, tá? Por isso que funciona, tá? Funciona para quê? Para a banca reclamar. Funciona para a banca reclamar. Mas assim como o Bernardo me pegou, né? A banca vai dizer assim, não, mas dentro de tudo tu pode manter, mas tu tem que tomar cuidado, já que na banca, já que na hora da tese não vai dizer assim, muda isso aqui porque tu não conseguiu fazer. Gente, é a tese. Tá? Se mudar, não mudar, não. Aí sim, porque aí durante o texto pode dizer, olha, como nosso objetivo é compreender o processo todo é mais complexo do que imagina, a gente vai desmembrar isso em ações mais alcançáveis. Aí a banca vai dizer isso, aí tu vai dizer assim, a banca vai dizer, mas compreender não funciona, mas se o senhor tivesse lido toda a minha tese, em vez de só ler os objetivos e a questão de pesquisa, ia ver que está lá, no próximo aqui, ó, página 18, como... Tá bem, não tem problema, a gente está conversando um pouquinho. Tá bem, boa tarde. Hoje eu tô bem melhor. Eu fiquei duas semanas, troquei de óculos, eu fiquei 2 semanas com dor de cabeça para ajeitar, para acertar o foco do óculos, que horror. Mas agora tá tudo beleza, beleza mesmo. Gente, mais algum comentário, algo que vocês gostariam de falar? Hoje eu acabei cedo, a gente nem vai até 5h30. Só. Não é? Eu só uso para leitura. Eu só uso para leitura. A Kellen estava sendo assim, só para responder uma coisa que a Kellen perguntou assim, quem tem coragem de perguntar? Na verdade, tu não diz isso direto para a banca, mas tu dá uns toques assim, olha, até a respeito dessa situação do compreender, eu podia pegar aqui, a gente pode ver que eu cheguei a comentar em tal ponto que pode ter passado despercebido, até porque eu não chamei atenção para isso, dá uma patada mais leve, assim, tá? Porque às vezes, gente, é mais comum que imagina a banca não ler a tese e chegar lá só pelos slides. Tá bem, gente, eu sei que vocês já estão saindo assim. Gente, então tá. Eu agradeço muito a presença de vocês na aula de hoje. Na próxima quinta-feira a gente vai falar sobre análise do conteúdo e análise do discurso, né? Mesmo horário, mesmo canal aqui.
Hoje está gravada a aula, finalmente, vai pro AVA, vai pro YouTube. Eu vou atualizar lá as coisas direitinho, até porque eu tenho que abrir os olhinhos das próximas aulas lá, tá? E tem da aula 6 a 10 também, já vou abrir os olhinhos para vocês darem uma olhada no material que eu vou deixar disponível, tá certo? Tá bom então, gente. Grande abraço, tá? E até semana que vem. Qualquer coisa, pode entrar em contato. Tchau, tchau. Abraço.